Eu acho que está funcionando. Beleza. Bom, meu nome é Regis e eu queria perguntar dos sobreviventes aí, quem está aqui pela primeira vez? Uns 4. E quem veio no grupo aí do mês passado? Então, esse daqui seria como se fosse uma continuação, porque não deu tempo de falar muita coisa no mês passado, apesar de que falamos bastante coisa. Aqui tem o meu contato, tá? About@3915, o GitHub Encontros. Mas eu queria falar sobre a parte de modelagem, que tem, nós vimos isso daqui, quer ver? Nós só vimos o for key, que é o anti-many, que é o um para muitos. Aí agora a gente vai ver que tem outros além desse também. Eu tinha colocado aqui, eu mudei o tema, eu tinha falado sobre firmas, mas agora eu ia falar sobre uma livraria, né? E aí eu escrevi aqui, quem quisesse pegar do GitHub, tem o endereço, e se rodando essa sequência de comandos aqui, já ia estar funcionando a nossa máquina. Tanto que o rapaz ali conseguiu já, né? Seria meio que para adiantar. E daí então, a minha ementa hoje, o objetivo é falar sobre os tipos de modelagem. Tem o one-to-many, o one-to-one, many-to-many, abstract. E depois vamos tentar chegar rápido na parte de fixtures, que seria a gente mesmo popular o banco de dados. Então o nosso objetivo vai ser criar vários modelos de dados e depois popular o banco de dados. O primeiro deles, que é o one-to-many, seria um para muitos, que todo mundo já conhece, que é a chave estrangeira, que é um for key, certo? Então no caso aqui, um cliente, eu coloquei tudo em inglês porque por boa prática já costumo colocar o nome dos campos em inglês, né? Um cliente pode fazer vários pedidos. Então lá do lado do order, que é o pedido, tem o customer, que é o cliente, com uma chave estrangeira lá, um for key, ele pode fazer vários pedidos. Aqui eu só coloquei o código, a sequência de código completa, mas não precisa se atentar muito a essa parte, que digamos que quem já mexe com Django já sabe um pouco, são os tipos de campo. Lá em cima tem o customer, que é o cliente, e a única coisa que eu queria destacar aqui é que no pedido, no order, você tem um for key. Então você coloca models.for key, e aqui tem uma dica interessante também, que eu já vi lugares que tem pessoas que colocam o customer, que é o cliente que está em cima, coloca sem essa aspa, ou seja, dá para colocar sem. Aqui ele está na forma de string. Qual que é a diferença? Se você colocar sem ser no formato de string, ele vai respeitar a ordem de escrita na hora de fazer a migração do banco. Agora, se você colocar como string, essa classe poderia estar antes da classe de cima, que não ia ter problema. Então assim, é uma pequena sutileza, mas que faz um pouco de diferença. E aqui é um verbose name, se define um nome em português, por exemplo. E lá no canto cortou, mas é o related name, que você poderia colocar que ele está relacionando com o cliente lá de cima. O outro que nós conhecemos é o um para um, que seria o one-to-one, né? Aqui seria, por exemplo, um pedido só pode ter uma venda. Então uma venda só pode ser feita por um pedido. Então é uma relação 1 para 1, certo? E qual que é a diferença aqui? É que aqui na linha 9, você escreve one-to-one field. Aí aqui aqui é a venda, está fazendo um relacionamento 1 para 1 com o pedido que está lá em cima. Certo? E aí os outros campos é boolean, datetime, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Depois o terceiro é o many-to-many, que é o muitos para muitos. Por exemplo, um autor pode escrever vários livros, só que um livro também pode ser escrito por vários autores. Ou num outro exemplo interessante, um livro pode estar em várias lojas, e a loja tem vários livros. Então em inglês chama de many-to-many, certo? Aqui tem o for key, que eu deixei um modelinho mais completo para quem quiser brincar depois com mais calma. Ser uma aplicação de livraria com um pouco mais deixando um pouquinho mais completo. Então lá em cima tem a classe de autores, a classe de livro, onde aqui a gente coloca o models.many-to-many fazendo a relação com o autor lá em cima. Aí todo mundo pergunta, se é muitos para muitos, eu posso colocar o many-to-many tanto em livro quanto em autor. Qual que é a diferença?
Bom, a diferença é que se você colocar só aqui, na hora que você for preencher, popular os dados, pelo menos no admin, que o admin é a parte do Django bem legal que já vem pronta, para você fazer o CRUD, quando você cadastrar um livro, você já vai poder escolher entre os autores disponíveis numa caixinha de lista. Agora, se tivesse o contrário, se tivesse lá no autor, ele estaria na tabela de autor e não na de livro. Mas ia ser praticamente a mesma coisa. Entendeu? E aí eu coloquei o código aqui porque é o mesmo para lojas, que era... O livro está em várias lojas. Então está aqui, ó, livros, books, igual a many to many, fazendo um relacionamento com a classe books, lá da que a gente tinha visto na outra tela. Aqui, o que acontece? Ficou pequeno, mas é o seguinte, por baixo dos panos ele cria uma terceira tabela. No caso aqui eu fiz no SQLite, simplesinho. Aí você abrir no SQLite, abrir no banco, escrevendo .tables, você vai ver que tem aqui, que eu chamei a F de core. Então, autor, livro, e ele cria uma terceira tabela, que é livro, autor, book, author. E aí quando eu faço um select nesse book, author, eu vou dar um zoom aqui, ó. Quando eu dei o select lá no book authors, que é o livro, autor, você vê que esses dois IDs aqui, significa que é o mesmo livro. Aqui também é o mesmo livro. Ou seja, esse primeiro livro tem dois autores diferentes, esse segundo livro tem dois autores diferentes. E aí naquela sequência dos registros que eu tinha colocado, tem dois livros diferentes com o mesmo autor. Entendeu? Então essa é a ideia do muitos para muitos. Mais um exemplo que eu não vou explorar agora, apenas mostrar, mas seria um exemplo interessante, que até outro dia eu precisei fazer isso, só que a única ferramenta que eu tinha disponível era o Excel. Falei, bom, não dá pra fazer no Excel, eu tinha que fazer no Python, Django, alguma coisa assim. Mas você fazer uma cotação de preço, por exemplo, entre livro para vários fornecedores. Isso aqui com certeza é uma relação man-to-man. Você vai ter vários livros de vários fornecedores para fazer uma cotação e depois fazer comparações de preço, etc. Essa representação aqui é aquela ideia do UML, né? É o UML que chama? Quando a gente faz a ideia de herança. A primeira delas é a herança abstrata. Eu vou pegar aquelas tabelas do canto ali e aumentei ela aqui, ó. Que é o seguinte, eu tenho uma tabela chamada person, que é pessoa, e os campos que estão lá dentro, que é first name, last name, birthday, e-mail, quando eu crio a tabela customer, que é cliente, ele tira uma cópia daquela tabela e coloca todos os campos aqui. Só que não existe nenhuma relação entre elas. Na verdade, essa tabela é como se ela fosse um modelo base para eu criar novas tabelas a partir dela. Então, quando eu crio essa daqui, que é o vendedor, eu tenho todos os campos que tem na pessoa e eu posso colocar campos adicionais, como é o vendedor interno, é comissionado e qual valor da comissão. Então, ele é uma cópia, não tem nenhuma relação com a primeira, mas eu uso ela como base e eu posso acrescentar mais campos. Qual que é o segredo aqui? Eu criei a tabela person com todos os campos e nessa tabela person você coloca um class meta abstract igual a true. Aí você está dizendo que ele vai ser um modelo base. E aí quando eu criar o cliente, eu simplesmente herdo de person que todos os campos dele serão herdados aqui. Tanto que aqui eu não preciso escrever nada. Só coloquei um comando para passar, certo? E no vendedor, eu herdei de person e coloquei campos adicionais. Então ele pega todos os campos de lá e mais esses três aí. Então, como eu falei aqui, ele é uma cópia, mas não tem nenhuma relação, apenas campos adicionais. Esse outro modelo de herança aqui é a herança multitabela, que em inglês, quando ele vai pesquisar, é o Multi-Table Inheritance, que na verdade ela cria um relacionamento um para um, automático, só que a gente não percebe, ele faz automaticamente lá. E o que acontece? Eu tenho a tabela person com os mesmos campos anteriores, que é nome, sobrenome, aniversário. Aqui eu coloquei um booleano se a pessoa está ativa ou não, bloqueada ou não. E aqui, quando eu crio, por exemplo, pessoa física, eu pego todos aqueles campos e faço um relacionamento um para um, colocando o CPF e o RG. E lá do lado, se for PJ, pessoa jurídica, CNPJ e inscrição estadual. Aqui, de novo, como eu falei, eu tenho aqui cadê o
Qual que é o Person? Bom, eu tinha destacado aqui o pessoa física, né? Que quando ele fez aqui, cadê o Select, eu acho que nesse aqui vai estar melhor. Deixa eu ver. Aqui ele retornou os registros de 21 até 40, que são os mesmos que estão na do customer, que é o cliente, ele tem mais registros, só que o 21 até 40 são aqueles que pertencem ao PF que estava no anterior. Não sei se vocês entenderam, mas aqui eu acho que vai ficar melhor. Quando eu entro no SQLite, que foi onde eu criei o banco, você digita .esquema core PF, que é o pessoal física. Aí você vê aqui, ó, que ele está fazendo integer, not null, primary key, reference. Ou seja, está fazendo um relacionamento 1 para 1 com o customer. Certo? E aí a parte de modelagem seria isso. Se de repente alguém quiser tirar alguma dúvida, essa seria uma parte, digamos assim. Todo mundo entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se eu coloquei... Isso aí é do abstract. Isso aí é o quê? Esse exemplo aí é do abstract. Esse exemplo aqui... Não, esse exemplo aqui ele é... É do multitable. É multitable inheritance. É que eu não... Ele faz uma referência ao person. Certo, sim. Ele usa o mesmo ID e é um relacionamento 1 para 1. Tá. E no outro caso ele copiaria, seria uma outra tabela que ele copiaria. Se fosse esse aqui? Sim. Se fosse aqui, esse daqui, ele ia criar uma tabela nova chamada PF com todos os campos e não ia ter nada a ver com a tabela de cima. Não ia ter nenhum relacionamento. Essa aqui é a diferença. Por exemplo, esse daqui... Cadê? Cadê o abstract? Aqui. Esse aqui, que é o abstract, que é o primeiro, eu costumo fazer ele exatamente quando eu tenho isso. Eu tenho a pessoa que é só um cliente, por exemplo, uma pessoa comum, ou um funcionário da empresa, que é um vendedor, né? Aí ele vai ter o campo a mais, que é comissão. Tipo assim, as informações básicas, que é os documentos de uma pessoa, você coloca ali e vai criando um modelinho padrão, entendeu? Mas aí não tem nenhum relacionamento, só para criar uma base. Agora esse aqui sim, ele faz uma herança, e essa herança tem um relacionamento 1 para 1 escondido entre eles. Esse de herança aqui, eu já vi o pessoal de Django usa muito, quando a gente vai criar uma tabelinha que é a data de criação e a data de modificação da tabela. Aí ele já cria um e vai herdando ele para todos, entendeu? Para usar como base. Entendeu? Sim. Bom, a parte de fixtures é que eu sempre fazia fixtures há mais de um ano, porque eu ainda não conhecia alguma biblioteca que facilitasse a criação para popular banco de dados. Só depois, até com os grupais anteriores, a gente já tem algumas bibliotecas que facilitam a nossa vida nessa parte. Só que aí eu fui criando, e qual que é a parte legal? Que a gente vai usar Python, CSV e um pouco do Shell do Django, tá? Bom, primeiro que a gente vai aprender a mexer um pouco com Python e explorar os comandos e tal, isso é bem interessante. Primeiro eu vou usar uma biblioteca que fala, né, pacote, né? Pip install rstr, que a gente abrir no interador do Python, a gente importa o rstr, e quando eu faço esse comando aqui com uma sequência de algumas letras, retorno 10, ele vai pegar essas letras, vai fazer uma combinação e me retornar uma string de 10 dígitos. Se eu colocar essa letra Z, em algum momento a letra Z ia aparecer aqui. Para mostrar isso daqui, um pouco do Python. Eu importo o random, o rstr, datetime e o decimal. Aqui eu criei uma função que ela retorna uma idade, né? Usando um random de número inteiro com um mínimo, eu defini como padrão de 15,99, né? Retornar uma idade aí, por exemplo. Depois um outro usando o rstr, que é uma string, apesar de só ter número, mas ele está considerando como string, que eu fiz para CPF, CNPJ e RG, que eu não sei se são 10 dígitos na verdade, mas
O primeiro, o CPF é 11 e o CNPJ é 14, né? E depois mais um, que seria para um telefone com aquele formato ali, que é o formato que a gente já conhece aqui com o DDD. Certo? Depois tem esse aqui que é para gerar uma data. Ó, isso aqui eu aceito um PR depois, viu, para melhorar isso aqui, porque o que eu fiz? Eu peguei o ano, fiz um rando de número inteiro, mesmo pro mês, data, minuto, segundo, e aqui ele retorna o dash time no formato ISO format. Mas aceito sugestões para melhorar esse código, que eu acho que ele poderia dar uma melhorada nele, né? De repente tem até alguma coisa pronta já. Esse daqui, alguém conhece ele de algum lugar? Esse aqui eu copiei do repositório do Model Money. Eu peguei exatamente como estava lá, que é para gerar um número decimal, que ele já estava bem... já estava pronto, né? Então eu falei, não, se eu quisesse fazer um rando para gerar um número decimal, então eu uso isso daqui. Bom, depois a gente vai instalar um outro programa chamado Names, que é para gerar nomes. Apesar que ele só tem nomes em inglês, mas tudo bem. Aí instala ele, Python, import names, names.getFirstName. Ali ficou muito escuro, mas seria gender igual a male, que é para gerar um nome masculino, Jean. E no outro é female, gender igual a female, um nome feminino. Se você não colocar nada, você coloca qualquer um dos dois. E tem um last name também, que seria um sobrenome. Esse é o comando para gerar. E aí eu escrevi esse script aqui, gennames.py, onde eu peguei uma lista de tratamentos, que seria arquiteto, doutor, professor, senhor, senhora, senhorita, né? Masculino e feminino. Criei uma função que ele vai me retornar um dicionário com o tratamento e o nome, no caso masculino e depois feminino. E depois uma pro sobrenome também. Isso aqui que eu estou colocando são os ingredientes do que a gente vai usar para fazer um script um pouquinho maior para gerar todos os dados que a gente precisa. Bom, se de repente alguém ainda não souber como ler um arquivo CSV, mas todo mundo já sabe ler um arquivo CSV, a única diferença aqui é que eu não estou fazendo uma lista, eu estou transformando um dicionário. Então eu joguei, quer dizer, é um dicionário que está dentro da lista, mas aqui ele está trabalhando com um dicionário, certo? Que no caso eu vou ter... Nossa, ficou muito escuro. Não vai chegar não, né? Então, desculpa aí, eu acho que vou ficar devendo essa parte, depois a gente vai ter que olhar no GitHub lá, quando a gente colocar. E o shell do Django, que é python manage.py, shell, né? E, bom, o que está em vermelho, ficou... Será que eu posso fechar aqui um pouquinho? Não? E agora? Não, acho que não. Ixi, agora? E agora? Ficou bem escuro, viu? Deixa eu tentar fazer o seguinte. Mas é texto ou imagem? Isso é texto ou imagem? É PDF, mas é texto. Não tô conseguindo aqui. Melhorou, né? É bom saber. Uma dúvida que eu tinha da apresentação é assim, eu até perguntar se no código, o que é recomendo, a apresentação em preto ou fazer em branco. Hoje eu tô com certeza, cara, no branco. Você viu que as de Python anteriores eu coloquei com fundo verde claro, mas aqui isso aqui eu queria dar a ideia de que é o terminal mesmo, né? Ainda sem graça, mas... Teve uma palestra que o rapaz fez e ele falou assim, para destacar tem que ser branco, né? Para destacar tem que ser branco. Realmente. Bom, agora acho que deu uma melhorada, né? Aqui, de novo, a gente está no shell do Django, a gente abriu o manage shell. Eu vou importar os models, que é o book, author e publish, que é a editora do livro, né? E aqui eu estou criando uma instância do objeto publisher, que é o livro, a editora. Então aqui tem o nome da variável igual a publisher e name, o nome da editora. E esse número awards aqui seria como se fosse um rank da editora, um número inteiro. Para salvar o objeto, é só pegar aqui a variável publisher.object.save.
Assim você salva ele e já vai estar salvo lá no banco. Só que para o autor eu posso fazer direto, eu posso usar author.objects.create. Já cria e já salva direto. No caso aqui o nome do livro, não, o nome do autor, né? Dante Alighieri, idade 56. E aqui é o seguinte, a gente tem que pegar o ID do autor que eu acabei de salvar. E como que eu não usei o save, eu tenho que, com o comando o .get aqui, dou um .get, aí eu quero que retorne o autor cujo nome seja Dante Alighieri. Aí ele vai me retornar um objeto, né? E eu vou fazer a mesma coisa para a editora, publisher.object.get. Só que aqui eu já estou pegando direto pelo ID, a gente chama de PK, que é o primary key, né? Que é igual a publish object, que é o mesmo que está aqui em cima. E eu ponho o ponto ID, ele vai me retornar o ID. Esses 3 pontinhos aqui é uma continuação. Feito isso, eu consigo salvar o livro, que é um objeto book, onde o nome do livro é Divina Comédia, o publisher é o publisher que foi definido na tela anterior. Aqui o preço, que é um decimal. E aí eu salvo, bookobj.save. Para inserir os autores no livro, eu tenho que pegar o livro. Então eu peguei o livro pelo ID, aqui get, pkbook.id. E aqui é o seguinte, como é many to many, ele é um pouquinho diferente. Eu tenho que usar um .id para ir adicionando os autores um por um. Então, como é many to many, eu posso colocar vários autores, então eu adiciono um. Depois, se tivesse um outro autor, eu ia ter que fazer esse comando aqui de novo. Então, a diferençazinha aqui é o .id. E se eu quisesse, porque aqui eu fiz tudo no modo interativo. Eu não coloquei aqueles 3 pontinhos, mas seria tudo no modo interativo. Mas se eu quisesse, poderia criar um arquivo separado, por exemplo, shellbook.py, né? E chamar ele com esse símbolozinho, sinal de menor aqui. Fazer o manage.py, shell e rodar o arquivo, fazer ele ler o arquivo. Bom, basicamente seria isso. Aí na verdade lá no GitHub vocês vão ver que o código que está na pasta fixtures, ele é maior, só que o que a gente vai estar usando? A gente está usando valores randômicos, uma tabela CSV e inserindo todas as informações. Porque o que acontece? Eu já estive num lugar que o cara falou assim: eu quero que você insira dados aleatórios. Só que o nome dos livros são meus, o nome das editoras é um arquivo meu, só o nome de pessoas que pode ser o nome de uma pessoa qualquer. Então são essas ferramentas que a gente precisou usar aqui. Quais são as vantagens? Você cria o seu próprio código, você sabe o que você está fazendo. Você vai treinar bastante coisa de Python, que a gente mexeu com for, com função, com vários comandos de Python. Você vai aprender a usar o shell do Django, que é essa parte aqui, do shell do Django. Tem muita coisa que é bom a gente aprender a usar antes de gerar renderizar um template, fazer testes, etc. E é fácil de inserir os seus próprios dados, né? De repente fala, não, eu tenho uma lista que é minha, eu não quero coisa aleatória assim. Essas são as vantagens. As desvantagens: pode demorar muito para você criar o código, às vezes pode se tornar complexo, você perder muito tempo fazendo isso. É de difícil manutenção, porque se você tiver que fazer uma migração no banco, você vai ter que refatorar o seu código, você vai ter que alterar um monte de coisa lá. Então, na verdade, é uma coisa que ninguém recomenda. Eu já vi muita gente dizendo, não, eu não recomendo, não é bom fazer assim. O que eles recomendam? Recomendam o Mixer, o Model Mummy, tem esses dois. Só que, por exemplo, eu pesquisei e não achei uma lista de produtos, por exemplo. Porque livro é produto, carteira da sala de aula também é um produto é uma coisa muito... Então o que tem lá? Tem nome de pessoas, nome de empresa, tem várias outras coisas em comum. Mas aqui, outra coisa também, eu não estou falando de popular o banco para teste, estou falando de popular o banco para popular mesmo, só para eu poder ver uma lista de dados, um banco preenchido, né? Mas aí o pessoal usa o Mixer e o Model Mummy para fazer os testes, popular para teste, etc. Mas para inserir os seus próprios dados, pelo menos essa é a solução que eu tenho, né? que eu fazia. Então depois no GitHub vocês leiam o Makefile, que tem os comandos, e na pastinha Fixtures tá todas as fixtures para inserir livro, inserir autor, para olhar com mais detalhes. E é isso. Agradeço. Quem tiver alguma dúvida, aí tá aqui o contato.
Boa. Dúvida? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa? É bom para treinar, né? É bom para a pessoa também que está iniciando, seria que ela passa por todas as etapas, né? Eu mesmo, antes de eu conhecer o Mixer, por exemplo, ou até o Model Money, eu fazia tudo na mão, porque não tinha pesquisado direito. Eu falei, não, vou tentar criar até para aprender um pouco a ler um arquivo CSV, fazer algumas iterações na mão para não perder a prática, né? Pegar tudo pronto. Né? Boa. Uhum. Só que ele usa um cara por baixo dele Chamado Faker. Inclusive essa semana eu mandei um e-mail pro próprio, como é que é o nome dele? Fernando Macedo, que apresentou uns 2 meses atrás. Eu mandei e-mail pra ele. Aí ele falou, pra produto não tem, você vai ter que criar. Só que aí eu, com a minha vasta experiência, não consegui, né? Aí eu falei, não. No Mixer ele já coloca na documentação que ele já usa vários frameworks. Uma vez eu tentei com o Model Money, que dá para você criar uma lista de nomes, por exemplo, nome de livro. Eu crio uma lista e ele lê essa lista. Só que eu não sei por que nos meus testes, quando ele acaba com a lista e ele quer colocar mais valores, por exemplo, faço uma lista de 10, eu quero inserir 11, aí o 11º ele coloca aquela string ilegível, que não é um nome que a gente interpreta, né? Aí, bom, eu não sei se tinha que melhorar alguma coisa ali, né, e tal, mas... Você vai chamar, veio a cara, fora, escolarizar, fazer um protótipo, uma coisa recheio, tem perfil de gente, você vai faturas, tanto que no... Tem um número tudo. Tanto que eu até copiei os códigos de alguns lugares, né? Que aí no começo foi copiando e eu pensei, bom, eu preciso de um número decimal. Aí eu peguei o código do Model Money. Preciso de um número inteiro, essa é fácil. Preciso da data. Aquela data eu aceito sugestões para melhorar aquele código, porque eu acho que dá para melhorar ele. Então eu peguei número inteiro, número decimal, data, né? E aí só para nome e string, que é que dá um pouco mais de trabalho, né? Se a gente quiser uma coisa personalizada. Bom, Fechou? Fechou. Obrigado, pessoal. Dessa vez ficou feio o negócio.